O que faz uma pessoa gostar de carro antigo? Uns é o design, outros é a história. Mas pra mim tinha que ser o ronco, o som, a vibração, o cheiro. E tinha que ser um V8. Não importava a casca. Quando eu era piá lá no Turvo é Santa Catarina, é uma ilha cercada de arroz por todos os lados. Tinha 2 V8 lá. Tinha uma caminhonete Ford F1 1950 lá na cidade do Jacinto Machado, do Sandico. Pra mim ele era igual a Star Trek, ele tinha velocidade de dobra. Ele cruzava o espaço-tempo de tanto que andava aquele V8. E tinha uma segunda F100 amarela com motor do Dodge RT. A F100 amarela do Jet. Nossa, eu vi umas 2, 3 vezes. Então aquelas aparições efêmeras, aquele ronco, aquilo simplesmente fazia a gente voar longe, né? Delirar. Falei, não, vou ter que ter um também. Não importa a casca, tem que ser um V8 com ronco, com vibração, com cheiro, para eu também alcançar a velocidade de dobra, igual a nave Star Trek. Como que aconteceu a história de aparecer um V8 na nossa vida? Eu era um ratinho de oficina, lá no Turvo. E em 2005, já engenheiro da Volvo, o meu compadre me telefona, compadre Splinésio, o nome dele é Tarso, né? Mas é o meu compadre Splinésio. E ele falou, compadre, fiz uns rolos aqui e apareceu um Dojão. É um Dodge diferente. O dia que tu vier aqui no Turvo, vem ver o Dodge, vai que tu gosta, né? Eu guardo ele pra ti, eu espero tu vir. No dia seguinte fui pra lá pra ver, né? Olhei assim, uma oficina de trator com os pneus baixos, o carro todo empoeirado. Gran Coupé. O que é um Dodge Gran Coupé? Nunca tinha visto um Dodge Gran Coupé. Eu conheço o Charger RT e o Dart. Gran Coupé, bom. Deve ser um modelo raro, deve ser um modelo que tem pouco. Nesse meio tempo eu tinha noivado. E a noiva estava vindo morar em Curitiba. E a noiva de Floripa, da praia e tal. Contei do feito, né, que tinha adquirido um Dodge V8. Só tinha vaga para um na garagem. E ela falou, ou eu ou o Dodge. Bom, eu precisava me garantir, né? Liguei pro compadre. Compadre, ó, lembra do Dodge? Sabe o Dodge? Vamos, desvende, porque não vai dar certo, porque eu preciso primeiro arrumar a minha vida. Mas me doeu, né? Agora que tinha dado certo, né? Tinha até dinheiro para comprar o Dodge. Passou um ano, o compadre me liga. Lembra do Dodge, compadre? Para aquele cara que eu vendi, ele desvendeu. E o Dodge tá aqui. E tá disponível de novo. Eu já tinha casado. Já tava em casa, morando. Falei, agora o Dodge vem. Compadre, embarca na cegonheira e traz o Dodge. Depois eu me ajeito aqui em casa. Então, pela segunda vez eu tinha comprado o Dodge. Mas agora já veio com o documento no meu nome. Já estava casado, então não tinha mais volta. Agora eu testo o casamento para dar certo. O motor estava em modelo V7, que tinha um cilindro morto, né? Mas eu andava em modelo V7 igual. O ronco, né? O carro, 3 marchas na coluna, Gran Coupé. Levei pra dar uma lavada geral, polimento, botei pneu novo, pintei as rodas. O carro acordou, falei, olha o Dodge, tinha pedigree.
Eu tiro foto porque tem Dodge, eu tenho Dodge para tirar foto. Eu comprei minha primeira câmera em 98, uma câmera Canon Jaguar, não entrava luz nenhuma, tudo escuro. Aí fui morar nos Estados Unidos em 2000, comprei a minha primeira Canon Rebel 2000, filme de 35mm com uma lente Sigma 28-200. E o Dodge vindo, como não ia fazer foto do Dodge? Como não ia documentar cada passo, cada etapa, cada detalhe? As coisas boas, as dores, as alegrias, família crescendo. O carro é um gerador de histórias. Um carro antigo, ele faz parte da história da família. Em 2010 a gente ia mudar de casa. O Dodge corria risco de virar cortina, sofá, cozinha, utensílios, né? Taco, rodapé. Eu já tinha comprado metade do motor em peças, porque eu ia para os Estados Unidos na época. Então combinei com o seu Celso. E o Celso falou, Celso, vamos fazer o motor, chegou a hora. Mas faz com bastante calma, bem devagar, porque o Dodge corre risco de vida. Aí ficou 1 ano e pouco fazendo o motor. Eu saí com o carro despretensiosamente e voltei sem ele, né? Olha, o Dodge estragou o motor, deu problema. Fundiu o motor, bah, não sei o que fazer. Me mudei, estava em casa, já a casa mobiliada, o motor ficou pronto. Olha, veja, o motor ficou pronto. O Dodge estava salvo. E olha só como é que é a ironia do destino, né? No dia 23 de novembro de 2019, 23 de novembro é meu aniversário. Sem querer, o carro ficou pronto no dia do meu aniversário. E era um dia de chuva, feia, e tinha passeio do Dodge Club. Olha o pacote, né? E na hora que o passeio tá saindo, ligo o celular, minha esposa, atendi. O Miguel tá doente, tô indo pro hospital, tá ruim. Então eu vou pra esquerda. O passeio saindo, no dia do aniversário, no primeiro passeio, na chegada do Dodge, o comboio pra um lado e eu pro outro, vou pro hospital. Veio o filho. Tava tudo bem, deu certo. A gente vê como a vida, ela leva os caminhos e a gente, né, vai fazendo por linhas tortas. Compra o Dodge 2 vezes, faz o motor bem devagar para não virar cortina, dá uma raspada, mas nunca que eu pensei que ia fazer lataria desse carro. O que tem ali debaixo do capô? Né? Então eu usei tudo que há de bom e melhor na base do motor. Então o cabeçote trabalhado, biela aliviada, o pistão já é bem leve, então a massa rodante do motor é bem aliviada, tem bastante pulmão do cabeçote, é um comando para torque, então um comando que tem muita força embaixo, ele vai de 1.000 a 4.500, 5.000 muito forte, e tem uma injeção eletrônica Fytec, funciona muito bem, roda na gasolina, a bomba é uma bomba elétrica do Gol GTI, mas fora isso o carro mantém totalmente original, o pessoal abre o capô, não percebe o que é a admissão, o filtro de ar, até o próprio cabo do acelerador igualzinho do Quadrijet. Então ele não é tão agressivo, mas é um motor que roda muito bem. Em qualquer condição de funcionamento, em qualquer jeito que tu precisar do motor, ele responde na hora. Então você anda em marcha lenta freando o carro com o motor, né? Vamos. Então esse torque em baixa, isso é legal. E ele é visceral, ele é instantâneo, é 1 para 1. E o bacana da injeção é que você pode tunar essa sensibilidade. Mais suave. O meu eu botei modelo Brabeza. Então você cutuca no acelerador, o carro, né? É bom para quebrar coxinha de caixa. 250 de roda e 48 kg de torque, né? É isso que o motor dá. Para mim tá mais do que o suficiente para as minhas habilidades. Tô feliz pra caramba. História da grade. Então a grade já veio nele, para mim é a identidade do carro, é bonita, é bad boy. Por causa da grade não tem placa preta, mas eu prefiro a grade que a placa preta. E é a grade modelo Brabeza.
é Garboso, né? O que é Garboso? Vai no Google e digita Garboso. Vai aparecer barbearia, coisa pra cabelo ou então nome de cavalo. Mas sem saber disso, né? Quando eu vi o Dodge pela primeira vez, um Gran Coupé, então, pô, não é um esportivo. É um carro mais padrão do luxo, né? Um carro mais snob, mais elegante. Pô, snob elegante é garboso, né? Com garbo, elegância. Então, esse é o nome que eu dei pra ele desde o primeiro dia que eu vi. Vai se chamar Garboso. Então é daqui que o Garboso veio? O Garboso veio aqui em segunda, terceira, quarta. Aí houve um estrondo, quebrou a janela. Tinha quebrado a barreira do som.